Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $23.050. Bitcoin que está subindo junto com o S&P 500 depois da divulgação da inflação PCE, que veio em linha com o esperado. Hoje, meu principal objetivo vai ser tentar entender se a gente tem força para continuar rompendo para cima, renovar máximas no fim de semana, ou se vem mais queda por aí. Isso tudo não é uma armadilha para a gente, enfim, ter uma grande correção. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouco sobre os dados que saíram da inflação, né? Como vocês sabem, o índice PCE lá é o mais olhado pelo Fed, então são dados muito importantes. A gente só não teve muita volatilidade porque eles vieram exatamente de acordo com o esperado, praticamente em tudo, como eu vou mostrar para vocês, tá? Olha só, o núcleo, o PCE Core, que é o mais importante, ele subiu 0,3, era o esperado pelo mercado. No ano anualizado, ele está 4,4, também era o esperado pelo mercado. Esses dois eram os mais importantes, tá bom? A inflação do PCE mensal veio 0,1, o mercado estava esperando 0, mas no anual estavam esperando 5%, veio 5%, ou seja, claramente a inflação está caindo aqui, olha. Repara que era 5,5, foi para 5, era 4,7, foi para 4,4, querendo ou não, esse aperto monetário do Fed começa a fazer a inflação cair com mais força, né? Outro ponto também, a renda pessoal mensal veio igual e os gastos pessoais diminuíram, né? O que, na teoria, seria bom isso aqui. Mas eu acho que foi bem neutro assim, tá? Veio de acordo com o esperado pelo mercado. Até por isso o mercado ficou um pouco indeciso no começo dos dados, né? Pô, para onde a gente vai? Já que veio exatamente o que a gente estava esperando, né? Então deu aqui, basicamente às 10h30, quando a gente lançou, a gente foi para cima, a gente foi para baixo, agora a gente está subindo, tá? Em especial desde a abertura realmente do S&P 500. Então essa subida aqui é muito positiva para os preços, não só do Bitcoin, mas de todos os ativos de risco. Lembrem-se, o S&P 500, quando a gente coloca aqui no semanal, ele basicamente está numa zona de resistência desses 4.100 pontos. E se a gente conseguir passar dessa zona, galera, é uma tendência de alta bem clara aqui pra gente. Beleza? Então vamos ficar de olho, cara. Se fecha sexta-feira acima desses 4.100, cara, pode entrar um FOMO no final de semana do Bitcoin. Então a gente precisa entender que isso vai sim influenciar. Mas a gente está subindo já e o Bitcoin não está tão forte, né? Eu estou sentindo o Bitcoin meio fraco, muito semelhante ao que ele estava fazendo ontem. Então vamos começar numa análise aqui no 4 horas para a gente entender o que está acontecendo. Para mim, não há grandes dúvidas, tá? O que está acontecendo é que o Bitcoin está numa consolidação. A gente tentou romper aquela região ali dos $23.500. Quando a gente teve os resultados de Tesla, que foram muito melhores do que o esperado, né? Mas nós não conseguimos. Então a gente continua preso nesse caixote. E os mesmos suportes e resistências de ontem se aplicam também a hoje, tá? Passados os 23.300, fechar candles no 4 horas acima dessa região é um ótimo sinal. Fechar acima dos 21, 23.800, obviamente a gente deve ver o Bitcoin 24, 25, beleza? Então a gente precisa entender isso. Além disso, não gostaria de ver o Bitcoin abaixo dos $22.700. Ontem na madrugada não, noite ali, né? A gente testou abaixo dessa região, mas já voltou com tudo e tal. Então a gente precisa de fechamentos abaixo dessas regiões. Perdeu os 22.700, mau sinal. Olharia aí para os 22.300. Perdeu os 22.300, aí enfim os ursos vão ter uma trégua e a gente deve ter uma correção mais forte, levando o Bitcoin ou para a região ali dos 21.800, que tem um suporte importante, ou quem sabe uma correção bem mais forte ali para os 20k. Já seria tenso, né? Mas eu acho improvável no momento. Continuo jogando as minhas fichas com uma maior probabilidade a continuação da alta. E acredito que vai depender muito do fechamento do S&P 500 no dia de hoje, tá? Então a gente volta aqui fazendo outro vídeo depois do fechamento do S&P. Beleza, continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento, né? Falando um pouco sobre o sentimento aqui do Bitcoin, ele deu uma piorada nos últimos dias, como a gente veio falando com vocês, tá? Mas mesmo assim, não me parece um sentimento. A gente tem um long short rate historicamente baixo, próximo a 1,2 nesse momento. E a gente teve, assim, meio que uma neutralidade, né, do movimento. A gente não teve um long short ratio subindo muito com
O Open Interest também subindo. Não, o Open Interest não está fazendo praticamente nada. Parece que ele está subindo aqui, mas ele subiu de 87 mil para 90 mil. 3 mil bitcoins é muito pouco, pensando num movimento contínuo do Open Interest, um movimento que vai impactar a tendência, tá bom? Então, para mim, muito claramente, o sentimento não está tão bom quanto já foi, mas continua positivo. E como a gente está em tendência de alta, o sentimento positivo continua a apontar para cima, tá? Isso pode mudar se a gente perder os 22.300 dólares, beleza? Então a gente vai ter que analisar, pô, se o Bitcoin perder os 22.300, o que o sentimento vai fazer? Se o sentimento ficar muito ruim, se a gente tiver confirmações do rompimento para baixo, aí sim a gente tem que olhar para ficar mais bearish e olhar para baixo no Bitcoin. Porém, se a gente começa a cair, igual foi ontem aqui, olha, às 10h30 da noite, quando a gente foi ali para os 22.500, e a gente tem mais de 10 milhões de dólares de liquidação e mais de 200, 300 milhões de delta aqui de venda a mercado com queda no long short ratio e queda no open interest, caras, aí realmente vai ser difícil a gente romper para baixo, em especial porque a tendência é de alta e o sentimento continua legal. Então, na minha visão, eu ainda acredito que quem está shortando está caçando um topo que a maior probabilidade é ser como as últimas vezes, ser estopado, tá bom? Porque nesse momento, se você está shortando, para mim o seu alvo teria que estar próximo, saca? Acho difícil você fazer um short agora para buscar os 21 mil dólares. Você estaria apostando numa correção e não na tendência que é de alta. E assim, eu entendo que os dados econômicos não estão tão bonitos, o S&P pode estar subindo um pouco por uma euforia e tal, mas a gente não pode se esquecer que desde a pandemia, cara, todos os dados econômicos, eles apontavam para um apocalipse, eles apontavam para um crash. O S&P 500, ele simplesmente subiu. Por quê? Porque as pessoas entendem, né, que elas vão estar até mais seguras nas maiores empresas do mundo do que muitas vezes em outros ativos aí, até de mercados emergentes e tal. As maiores empresas do mundo, elas dão certa segurança, né? Então é muito improvável que a gente veja um S&P 500 caindo 50% da máxima. E se isso acontecer, o Bitcoin vai sofrer. Mas enquanto a tendência está de alta, enquanto a gente está apontando para cima, cara, a gente pode ter todos os indicadores macroeconômicos do mundo. A tendência é sua amiga, tá? E se você não seguir a tendência, você vai continuar procurando indicadores macroeconômicos para ficar pessimista. Então, tudo bem a macroeconomia, mas vamos seguir primeiramente a tendência. E se o S&P 500 confirmar esse rompimento dos 4.100, caras, é olho para cima. Mesmo com indicadores macroeconômicos não muito positivos. Como foi todo o ano de 2020 e 2021. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E vamos ficar de olho para essa resistência dos 23.300 dólares e para o suporte dos 22.300. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê. E queria agradecer a todos que participaram da sala aberta dentro do escritório hoje. Muita gente estava perguntando, pô, Pablo, eu não consegui ver, como que eu faço? A sala estava lotada. Logo em cima, vê que tem chat, sala aberta, link. O chat link. Você vai encontrar o link bem acima de onde está a sala. Para as próximas vezes, a gente vai fazer mais vezes aí ao longo das próximas semanas. Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade.